Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Nós vamos dar continuidade nesta série de sermões pregados no Evangelho segundo Mateus. Nós vamos ler do versículo de número 10 ao versículo de número 12. É um pouco diferente das leituras que nós temos feito. Nós estamos num sermão pregado pelo nosso Senhor, o maior sermão que já existiu em toda a história, o Sermão do Monte. Nós vamos ler do versículo de número 10 ao versículo de número 12, sabendo que nós já pregamos até o versículo de número 9. E aqui já diferencia um pouco já a nossa leitura, porque as bem-aventuranças, que é a introdução do sermão de nosso Senhor, ele sempre resumiu muito bem em uma frase aquilo que ele queria dizer. Todavia, agora, para finalizar, nós estamos na última bem-aventurança. Chegamos aqui na última bem-aventurança, e o Senhor ele vai implementar, trazer um conhecimento maior a respeito daquilo que ele queria nos informar como igreja dele. Então, ele não vai resumir isso, definir isso apenas em uma frase, em uma sentença, como ele estava falando nas bem-aventuranças anteriores. Ele vai usar, então, um pouco mais de espaço para dizer, para nos orientar e pregar aquilo que ele queria que estivesse no coração da igreja e na vida da igreja. Amém? Então, Mateus capítulo 5, versículos de número 10 até o versículo de número 12, diz assim o texto, palavras de Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedindo sabedoria, graça e que o Espírito fale aos nossos corações? Te damos graças, Senhor Deus e Pai. Obrigado por Tua santa palavra. Obrigado porque Tu tens sido um Deus forte. Obrigado porque a Tua palavra tem falado aos nossos corações e tem nos moldado conforme a forma do Teu Evangelho. Nos ajuda a sermos mais parecidos com Jesus. Que por meio da obra e ação poderosa do Teu Espírito Santo nós possamos entender aquilo que nosso Salvador estava dizendo e que possamos aplicar essa verdade todos os dias de nossa vida. Nos ajuda a compreender esses textos de tal maneira que nós possamos ver a Tua glória, a Tua bondade, a Tua graça em nós. Essa é a nossa oração, em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pois bem, chegamos então na última bem-aventurança. Eu quero trazer aqui um breve resumo daquilo que nós falamos, para que todo mundo possa entender e começar a compreender o texto que nós iremos falar a partir do versículo número 10. Todos de igual forma, para que ninguém se perca no meio do caminho. Primeiro ponto que nós temos que falar aqui, a partir do início do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, é que nós estamos diante de um sermão e não diante de uma narrativa. Do capítulo 1 do Evangelho de Mateus até o capítulo 4 desse Evangelho, nós temos uma narrativa histórica de quem é Jesus, comprovando quem é Jesus, porque é que Ele é o Senhor, porque Ele é o Messias, e isso está muito claro diante daquilo que nós temos pregado e entendido durante esse tempo que temos falado do Evangelho segundo Mateus. Mas quando chegamos no capítulo 5, a nossa perspectiva de entendimento precisa de uma atenção maior, porque nós não estamos mais diante de uma narrativa, nós estamos diante de um sermão. Então, todo sermão tem uma maneira correta de ser compreendido e entendido, e já falamos sobre isso. Do versículo de número 3, porque o versículo 1 e 2 é só ali a métrica de como Jesus começou a pregar, mas o sermão de fato começa a partir do versículo de número 3. Do versículo de número 3, irmãos, até o versículo de número 16, que nós não falamos ainda, estamos falando do versículo 10 a 12, nós temos aquilo que chamamos um sermão de características gerais. Isso é muito importante para a gente entender. O que são essas características gerais? Todo crente, em todo período da história, em todo canto do planeta, precisa ser aquilo que Jesus está nos ensinando. Todo crente, em todo período da história, em cada canto do planeta, precisamos viver essa realidade, crer e aplicar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então, são características gerais do sermão. A partir do versículo 17, até o final desse sermão, que vai lá no final do capítulo 7 de Mateus, atravessa esses capítulos, agora são características particulares. O que é isso? Nós precisamos entender, precisamos crer, professar essa fé, todavia, pode ser, e quero eu, que em muitas situações nós não venhamos viver essa realidade. Então, vou dar um exemplo daquilo que são características particulares.
nós sabemos como devemos crer, a partir do que nós iremos ler depois desse sermão, a respeito de como lidarmos com o adultério, como lidarmos com questões de divórcio. Então, nós temos uma posição sobre esses assuntos dentro da igreja cristã. O sermão de Jesus é a coluna dorsal do Evangelho. Sabemos como devemos crer a respeito disso. Vamos comprar briga por causa disso, porque muitos evangélicos não vão entender o que Jesus está dizendo aqui, o como é sério esses pontos, essas questões. Mas, permitindo Deus, sua graça e sua benevolência, nós não iremos passar por essas situações. Então, nós temos uma posição firmada, mas não significa que nós iremos passar por elas. Caso aconteça de algum irmão, alguma irmã, passar por essa situação, nós temos aqui como iremos lidar com esses pontos, com essas temáticas. Então, são questões mais particulares. Todavia, como eu disse, do versículo de número 3 até o versículo de número 16, são características gerais. Isso não depende de uma particularidade, isso é a igreja. Isso é a igreja em todo tempo, em todo período. Um outro ponto que é importante nós dizermos aqui, principalmente no início aqui, as bem-aventuranças, é que é uma introdução ao sermão. Todo o restante do sermão precisa ser lido a partir da compreensão da introdução. Jesus está trazendo a introdução desse sermão para que ele possa entrar no corpo do sermão. Nós não podemos ler todo o restante do capítulo 5, capítulo 6 e todo o capítulo 7 a parte das bem-aventuranças, porque é como se a gente estivesse recortando o sermão, porque não é uma narrativa. Então, nós precisamos entender o final do capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 a partir das bem-aventuranças. Por que eu estou enfocando isso? Porque é a última vez que nós estaremos falando sobre a bem-aventurança. Hoje, nós iremos seguir por um outro ponto do sermão a partir de domingo que vem. Então, isso precisa ficar claro. Tudo aquilo que Jesus falar, a partir desse momento, tem que ser entendido a partir da introdução que ele nos trouxe. Uma terceira e rápida compreensão aqui daquilo que nós já falamos nos sermões passados. Todas as bem-aventuranças, cada uma delas, não foram escritas em ordem aleatória. Não. Cada bem-aventurança está na sua devida ordem para nosso crescimento e maturidade espiritual. Nós não podemos pegar o versículo 10 e colocar ele no versículo de número 3. Não faz problema, a ordem não interfere. Aqui sim, porque aqui o Senhor está moldando o caráter do seu povo. E Deus conhece as nossas fragilidades, sabe da nossa queda, sabe da nossa natureza pecaminosa, e Cristo então está formando Ele em nós, e existe um processo. Spurgeon, ele vai dizer isso muito bem na sua interpretação de Mateus, dizendo que essas bem-aventuranças são como degraus em que nós vamos subindo em nossa compreensão de fé. Isso significa que nós não vamos conseguir realizar os versículos de número 10, 11 e 12, se nós não passarmos primeiramente pelo versículo 3, pelo versículo 4, pelo versículo 5. De alguma forma, cada bem-aventurança vai exigindo muito mais maturidade, muito mais espiritualidade da nossa fé cristã. O que é então essas bem-aventuranças, ou até mesmo o sermão do monte em geral, de forma mais simples e geral? É a representação exata do que é um cristão vivendo na terra. É assim que o Senhor espera de nós. É isso que Ele entende como igreja. Ele é a coluna dorsal de todo o nosso cristianismo, de toda a nossa fé. Amém? Então, é a partir dessa compreensão que nós vamos estar falando. Agora, falando exatamente do versículo de número 10, do texto que nós lemos hoje, eu quero trazer aqui algumas compreensões. Eu quero somente ler e reler novamente com os irmãos o versículo de número 10, para que a gente possa iniciar a exposição. Diz assim, então: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu quero começar hoje de uma forma um pouco diferente daquilo que eu tenho costumado falar e fazer nos últimos sermões das bem-aventuranças. Eu quero começar hoje pela recompensa. Cada sermão existe uma qualificação cristã, versículo de número 3, por exemplo. Então, bem-aventurados, felizes nós somos. Qual é a qualificação, então, do versículo de número 3? Humildade ou pobreza de espírito. Já explicamos o que isso significa. E qual é a recompensa dessa qualificação? Porque deles é o quê? O reino dos céus. Eu quero começar falando um pouquinho sobre isso. Quero falar um pouquinho sobre a recompensa que nós temos a partir do versículo de número 10. E aqui nós precisamos entender. Tanto o versículo de número 10, como o versículo de número 3, nós temos a mesma recompensa, o reino dos céus. Isso significa, então, que há uma certa importância naquilo que Jesus está falando.
Todas as outras bem-aventuranças existem recompensas diferenciadas. Mas aqui eu quero trazer algumas argumentações. Primeiro, o que é o reino dos céus? Eu sei que nós já falamos sobre isso, mas eu quero passar também rapidamente sobre esse assunto, para que a gente possa entender de fato a consistência do versículo 10. O reino de Deus é a realidade do governo teocêntrico da Trindade. O que é isso? Todo o governo, tudo aquilo que existe, toda a estrutura da criação, toda a estrutura de vida, tudo aquilo que se move e existe de acordo com a vontade da Trindade. O nosso Deus é um Deus trino, onde nós temos três pessoas que se subsistem em um Deus. Nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O reino de Deus é toda a estrutura de governo, toda a estrutura de criação, toda a estrutura de existência, toda a estrutura de vontade, toda a estrutura de leis, baseadas no coração e na vontade do Deus Trino. Isso é o reino de Deus. E nós somos convocados a esse reino. Nós somos chamados a esse reino. Isso significa que toda a realidade daquilo que o Senhor quer está no seu reino. Todos os seus planos e seus decretos estão ali no seu reino. Que esse reino existe um rei, e temos de fato um rei, existe um trono, e ali ele está. Que os seus súditos, e isso já se diferencia muito de todos os outros reinados, que os seus súditos, que é chamado de igreja, passaram por uma obra meritória desse Deus na cruz, no caso aqui a segunda pessoa da Trindade, desse Deus na cruz, passaram a compartilhar de sua mesma natureza, com muito labor, com muita luta, de forma árdua, mas temos trabalhado para que possamos ser uma imagem de Cristo, e que todas as coisas vão se encaminhar para a maneira como Ele quer. Então isso de fato é o reino de Deus, a sua existência, o seu senhorio, o seu poder, o seu trono, as suas leis, as suas obras, a sua perspectiva, os seus decretos, e o seu povo compactua de tudo o que o rei exige, ordena, ortoga, vive, realiza. E isso só é possível porque o nosso Deus e Salvador se encarnou, como nós cantamos aqui, e transformou a nossa existência, mudou a nossa natureza. Isso é o reino de Deus. Então aqui já começa a ficar um pouquinho mais claro do que é que Jesus está dizendo. Entendido isso, eu quero trazer algumas considerações a respeito do versículo de número 10, versículo de número 11, versículo de número 12, ainda no que tange o reino dos céus, falando especificamente da recompensa. Primeira consideração que eu quero trazer aqui é que é aquilo que nós já acabamos de ver. Nós entendemos que, tanto no versículo 10, que é a última bem-aventurança, como no versículo de número 3, que é a primeira bem-aventurança, ambas estão enquadradas no reino de Deus. Isto não é à toa. Essa compreensão literária da maneira como Jesus fala e como Mateus escreve pelo Espírito, isso não é algo à toa, não é algo que, olha só que coincidência, não é. Nós sabemos que os judeus, assim como os gregos, também ali diante da sua cultura, mas os judeus em si, eles têm uma compreensão literária extremamente forte daquilo que eles escrevem. Tudo aquilo que eles escrevem tem uma intencionalidade. Tem uma intencionalidade. Nós precisamos entender isso. Que tudo aquilo que foi escrito pelos judeus tem uma intencionalidade de não apenas comunicar aquilo que eles querem que seja comunicado, mas que a gente passe a crer naquilo que eles escreveram. Então, essa é a intencionalidade da escrita judaico-cristã. E nós chamamos isso, na teologia, de uma inclusio teológica. O que é isso? Essa parte desse texto, do versículo de número 3, até o versículo de número 10, é como se estivesse emoldurado num quadro, onde a moldura da parte de cima é o reino dos céus, e a moldura da parte de baixo é o reino dos céus. Ou seja, tudo o que acontece entre o versículo 3 e o versículo 10, que compreende ali uma explicação do versículo 11 e 12, mas tudo que acontece no versículo de número 3 até o versículo de número 10 está emoldurado pelo reino. Isso é uma incluso teológica. Isso não é a primeira vez que acontece nas Escrituras, existem outros textos das Escrituras, por exemplo, nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 22, quando o Senhor pede para Abraão, o seu filho Isaque, a primeira parte desse texto também é uma incluso teológica, começa de uma forma e termina da mesma forma, sabendo que toda a base daquilo que está sendo falado, como o ápice daquilo que está sendo falado, é o reino dos céus.
Então isso não é à toa. O início do sermão de Jesus, a introdução desse bendito sermão, do sermão mais maravilhoso que já foi pregado sobre a face da terra, o Senhor está dizendo o seguinte: tudo isso que eu estou falando é de caráter do reino do meu Pai. Não há um único homem sobre a face da terra, sem a presença do Espírito Santo no coração dele, sem a fé que eu ortoguei a ele, possa viver nessa realidade. Isso é exclusivo da igreja de Jesus. Então nós estamos diante de algo muito sério. Nós estamos diante de algo muito sério. Essa é uma incluso teológica. Tudo começa no reino, tudo termina no reino, porque essa é a realidade do crente. Nós não estamos fora do reino. Nós não podemos viver fora do reino. Então essa é uma primeira consideração importantíssima para o nosso término das bem-aventuranças. Tudo que nós fazemos, tudo que nós passamos a ser, uma vez que as Escrituras foram claras e brilharam aos nossos olhos, nós estamos incluídos no reino de Jesus. Nós não estamos do outro lado da fronteira. Nós estamos guardados pelas bordas dessa incluso que é o reino. Não há nada para nós lá fora. É isso que Jesus está dizendo, já tecendo e terminando. Uma segunda consideração, falando ainda a respeito dessa grande recompensa que nós temos do Senhor, que é o reino do seu Pai e o seu reino, porque Ele reina para todos sempre, é que no versículo de número 3, bem-aventurados os pobres ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, é dito e é nos revelado que nós entramos no reino de Deus através da conversão. Ser humildes de espírito é se despojar do antigo homem, já falamos sobre isso. Nós entramos no reino dos céus através da conversão. Mas no versículo 10, é dito também e nos é revelado que nós entramos no reino dos céus através da morte. Isso significa que, uma vez que o Espírito Santo nos faz compreender o Evangelho que um dia foi pregado a nós, nós passamos a viver, nós fomos convertidos, nós fomos agraciados, houve de fato uma metanoia em nossa mente para que a gente pudesse compreender a graça de Jesus e passamos a viver de acordo com a sua vontade, e a gente vive a nossa vida e começa a compreender o reino através da nossa conversão. Mas também existe a possibilidade de nossa fé ser cobrada ao máximo da nossa existência, ao máximo daquilo que possamos suportar. E nós iremos, de fato agora, se adentrar no reino de Deus eterno, através da morte. Porque a nossa fé foi o objeto da perseguição. Então nós vamos conhecer o reino de Deus da forma mais maravilhosa possível, a conversão da nossa alma. Mas também Jesus está nos orientando que podemos conhecer o reino de Deus da forma mais sangrenta possível, através da nossa morte. E que em ambos os caminhos, Ele estará do outro lado para nos receber. Ele estará lá do outro lado para nos receber. Terceira argumentação, extremamente importante, que nós vemos ainda nessa recompensa do reino dos céus. O versículo de número 3 nos revela que a nossa vida na terra, nós a viveremos para o reino de Deus, porque é uma inclusio teológica. Nós seremos pobres de espírito. No versículo 4 nós choraremos, já falamos o que significa isso. No versículo de número 5 seremos mansos. No versículo 6 teremos fome e sede de justiça. No versículo 7 seremos misericordiosos. No versículo 8 limpos de coração. No versículo 9 seremos pacificadores. Isso é viver para a glória de Deus. Isso sim é viver para a glória de Deus. Porque todos os dias nós seremos desafiados por nós mesmos, se é possível ser crente dessa forma. Então o versículo de número 3 inaugura uma compreensão do sermão de Cristo, dizendo que nós viveremos os nossos dias para o reino. E viver para o reino significa que existe um rei, esse rei é Deus, então nós viveremos para a glória de Deus. Mas o versículo de número 10 também nos revela que nós morreremos pelo reino, se necessário for. Não há limites
da nossa fé. Não há condições humanas que nos fazem mudar a compreensão, a extensão, o alicerce, a estrutura do fundamento que está sobre Cristo em nossa vida humana. Nós viveremos exatamente dessa forma, do versículo 3 até o versículo 9. Mas se no versículo 10 a nossa cabeça for pedida, a gente falará: eis-me aqui. Não, irmãos, isso não é fácil. Não, não me venha. Não, eu vou. Não vai não. Não vai não. Nossa, pastor, o senhor está desanimando. Não estou. Pedro falou que ia. Pedro. E negou 3 vezes. Não é fácil. Porque para a gente fazer o versículo 10, a gente tem que passar e subir os degraus desde o versículo 3. É por isso que aqui está por último. Porque uma coisa é demonstrar Cristo em vida, outra coisa é perder a minha vida para Cristo. E isso exige muita maturidade, muita espiritualidade. Exige demais. Eu morro por Cristo, irmão, eu vou acreditar, não tem problema. Mas eu não coloco a mão no fogo por você, e nem por mim, enquanto a gente não passar por essa situação. Porque isso é maturidade. É você saber que você consegue porque você já passou. Todo o resto é especulação emocional. Eu acho que eu consigo. Então nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos estar atentos. Mas pastor, somente assim? Não é somente assim que você vai ter certeza que você morre por Cristo. Tá, então qual é a outra forma? É você ler o versículo de número 3 ao versículo de número 9, se encontrar em todas elas. Agora sim eu acredito que no versículo 10 você morreria por Cristo. Porque você chegou lá, com a graça de Jesus. Não por méritos próprios, mas porque o Espírito Santo trabalhou no teu coração o tempo todo, e você fazia os seus exercícios espirituais para que pudesse alcançar isso. Isso é perfeitamente possível de alcançar, mas é trabalhoso. Quarta consideração importante sobre essa recompensa, que é o reino dos céus, e que o Senhor está dizendo aqui, finalizando essa bem-aventurança com essa compreensão. Quando é dito bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, entendendo que essa é a borda final do quadro, o Senhor, Ele entende que todas as características, todas as qualificações outorgadas a nós, como igreja, porque isso é outorgado a nós, isso é esperado de nós, nos mostra que conforme vamos desabrochando em nós cada uma dessas qualificações, realmente vai nos tornando aquilo que todo crente sonha em ser: peregrinos e forasteiros nesse mundo. Porque nós estamos nos desvencilhando da realidade do reino das trevas, que jaz no maligno aqui, nesse sistema mundano, e estamos cada vez mais imersos no reino de Jesus, na espiritualidade do reino de Jesus. Então, o que é que Jesus está dizendo com o reino dos céus, e terminando aqui, é que nós sabemos e entendemos que do versículo de número 3 até o versículo de número 10, com extensão 11 e 12, o Senhor está falando e está moldando em nós o caráter de cidadãos que não pertencem a esse reino, mas pertencem a outro lugar, ao seu reino. Ao seu reino. E passamos então a sermos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Nós não conseguimos mais olhar para esse mundo a partir da nossa casa. Não falo da casa que você mora, irmão, estou dizendo através da sua existência. Nós não conseguimos olhar mais para esse sistema, para esse mundo, para esse lugar, sendo a nossa moradia, a gente já não pertence mais a isso não. A exclamação em nossa boca, Maranata, passa a ser algo muito mais recorrente, porque eu não quero mais estar aqui. A gente consegue dialogar com Paulo em Filipenses de uma forma como a gente nunca dialogou, dizendo: é verdade, Paulo, se eu morrer, está ótimo, porque eu sei quem está do outro lado, e é Ele que eu quero, porque eu não aguento mais esperar.
Mas se Ele quer que eu continue aqui, eu sei também que eu tenho um tantão de coisas para fazer para Ele. E eu estou disposto. Isso não é mais poesia. Isso começa a apertar o nosso coração de tal maneira que se eu não viver uma dessas realidades, ou estar com o Senhor na glória, ou estar trabalhando para Ele aqui na terra, eu sei que eu vou morrer, porque não tem mais nada que eu mais almeje e deseje na minha vida. Então começa a moldar em nós um caráter que de fato não é mais o caráter de cidadãos desse reino, mas são caráteres formados de cidadãos do reino vindouro. É daquele reino que não foi construído, daquele império que foi construído não por mãos humanas, mas pelo poder de Deus. Então é disso que Jesus está dizendo: bem-aventurados quando sois perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele começa e inicia falando a respeito desse reino, porque tudo está dentro dessa compreensão. Tudo está dentro dessa compreensão. E o tempo passa. Impressionante. Deixa eu sair das considerações. Entrando agora no texto, eu quero falar sobre perseguições, porque é disso que Jesus está dizendo. Bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurados os perseguidos. Primeiro ponto, então, a respeito de perseguição agora. O que é essa perseguição que Jesus está dizendo? São todas as perseguições? Não. Ele dá duas características dessa perseguição, desse tipo de perseguição. No versículo de número 10, a característica dessa perseguição é por causa da justiça. Está muito claro lá. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Qual justiça? Da justiça de Cristo na cruz, que foi imputada no crente. Da justiça de Cristo, a justificação que ocorreu na cruz, e isso agora é imputado no seu povo, imputado no crente. Essa é a primeira compreensão de bem-aventurados os perseguidos. É uma perseguição específica, não é uma perseguição generalista. Segunda lição que temos nesse ponto de perseguição, está no versículo de número 11. Bem-aventurados sois, quando por minha causa forem injuriados. Então aqui tem um outro tipo de perseguição, mas também está falando de perseguição. Então, a primeira perseguição é por causa da justiça imputada no crente, e a segunda é por causa do Senhor do crente. Nós não estamos falando, e Jesus não está falando, de nenhum outro tipo de perseguição. Às vezes, as consequências que nós vivemos nessa vida, não é por causa de Jesus em você, é por causa da chatice em você. E você não pode usar esse texto, não. Não está escrito bem-aventurado quando fores perseguido, porque tu é chato. As perseguições, as dificuldades, as angústias, as tribulações que muitas vezes nós sofremos, não tem nada a ver com justiça ou por causa do nosso Senhor. Tem a ver porque eu cometi um erro. E estou sofrendo a consequência. Não tem nada a ver com esse texto também. Não está falando disso. Às vezes, as dificuldades, as perseguições, o falatório, acontece, não é por causa da justiça e não é por causa do teu Senhor. É por causa de uma decisão que você tomou. Então, todos esses pontos que saem fora da justiça imputada de Cristo e do nosso Senhor, não é disso que o texto está dizendo aqui. Não é disso que o texto está dizendo aqui. A gente vai tentar resolver isso como crentes, mas não está falando disso aqui. Não está falando disso aqui. O que o Senhor está terminando as bem-aventuranças, Ele está dizendo o seguinte: quando eu chamei você à graça, eu chamei você para a morte. E eu preciso que vocês estejam aptos à morte. Porque aqui não é o teu lugar final. Então, qual perseguição que Jesus está tratando aqui? A justiça que foi imputada a nós. E aí a gente começa a viver a realidade desde o versículo 3. E isso incomoda muito. Incomoda muito. Todo mundo. Inclusive crentes. Porque a santidade do irmão, do lado, atrapalha o pecado oculto que há em nós. E às vezes a gente se sente humilhado por isso. E se como crentes humilhados pela santidade linda que um irmão está vivenciando em Deus, já nos atrapalha, já nos humilha, já faz a gente querer ficar, a gente não vai falar isso para ele, é evidente, mas a gente já fica irado às vezes. Esse santarrão.
quanto mais o mundo, quanto mais a impiedade. Quanto mais 3 meninos, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram diante da estátua do imperador. Quanto mais aqueles cristãos que não iam naquele dia exato, no primeiro e no segundo século da história cristã, adorar a estátua do imperador, e uma vez que eles adoravam naquele dia específico a estátua do adorador, do imperador que era César era Deus, naquela compreensão deles, evidente, eles recebiam um documento chamado libelo. E esse documento fazia com que agora que eles adoraram o imperador, por uma questão de 15 segundos, se ajoelhou, adorou, disse, César é Deus, você recebe um documento onde agora você pode adorar o Deus que você quiser, com validade de 1 ano. Ano que vem você volta para adorar e você recebe o libelo de volta. E os crentes diziam, nem por 15 segundos. Não. Isso não. Nós só temos um Senhor, um Kyrios, somente um Senhor absoluto. É disso que o texto está dizendo. É algo muito maior, muito marcante. Muito marcante. Porque isso nos atrapalha. Como é que eu posso adorar um Deus pagão, sendo que eu neguei o meu Deus pagão para o César para estar vivo, mas esses cristãos nem por 5 segundos se dobraram diante de César? Isso atrapalha a minha espiritualidade, isso me envergonha. Isso mostra que não há nobreza na minha fé. Por outro lado, nós também estamos vendo aqui que não é somente por causa da justiça imputada a nós, mas é por causa do nosso Senhor, por minha causa. E isso muda tudo. Porque eu vivo a partir de quem tem a minha tutela. Se o meu Senhor é Cristo, eu estou debaixo da tutela de Cristo. E eu vou viver a partir daquilo que Ele entende em seu senhorio. Isso é o reino, acabamos de falar. Mas se eu saio de fora do senhorio de Cristo, eu vivo e tenho uma compreensão de existência a partir da minha divindade, desse Deus pagão. E eu vivo de forma diferenciada. Então o problema é Cristo, é o Senhor deles. Porque é por causa de Cristo que eles são dessa forma. E nós éramos acusados. Sim, a gente sempre foi, estou falando agora de 1º século. Nós éramos acusados, quer dizer, todos os séculos, né? Nós sempre fomos acusados, exceto no século 20 e 21. Alguma coisa aconteceu com a igreja que no século 20 e no século 21 nós não somos mais acusados. E isso precisa acender uma luz vermelha. Alguma coisa está errado no controle central da nossa fé. Mas até o século XIX nós éramos acusados. No 1º século, os cristãos eram acusados, por exemplo, olha o que tem a ver com justiça e Senhor. Eles eram acusados de serem ateus. Os cristãos eram acusados de serem ateus. Por quê? Porque só adoravam um único Deus. Numa realidade contemporânea da época em que se adorava um panteão de deuses, literalmente, né? O panteão, como é que você pode adorar um só Deus? É você ser ateu. No 1º e no 2º século, os cristãos, eles eram acusados de serem, acreditem, canibais. Porque eles comiam e bebiam o sangue de alguém que eles falavam nos domingos pela manhã. Teologia zero, né? Mas acusação 100%. Nós éramos chamados de canibais por causa que nós comíamos e bebíamos do corpo do nosso Senhor, através da ceia, do cerimonial da ceia. Nós éramos chamados de pessoas que pervertiam a ordem da paz. Não porque os cristãos eram arruaceiros, nunca foram. Mas nós éramos chamados de arruaceiros e pervertiam, pervertores, da ordem da paz, porque nos dias religiosos, nós não tomávamos partido algum, nós continuávamos servindo o nosso Senhor. Então a cidade toda está empolvorosa, é uma festança do império. Mas justamente aqueles crentes que ocupam, 1º, 2º século, ocupam 4 bairros importantes de Roma, fazem o culto deles. Não estão em festa, não há grinaldas, não há touros,
não há adoração, não há divindade, eles não estão promovendo a paz do império. É por isso que Nero queimou os 10 bairros dos pagãos e deixou intacto os 4 bairros dos cristãos. Quem que queimou os outros 10? Os crentes. É isso que ele queria fazer. E por 7 noites e 6 dias, Roma ficou em fogo no ano de 64, mais precisamente em 17 de julho de 64. Ele sobe de uma torre com a sua harpa, que nem um louco, tocando a sua harpa, enquanto ele vê toda Roma, 10 bairros de Roma, sendo queimados, enquanto os outros 4 estão perfeitamente seguros, que é onde os cristãos estavam naquele momento, mimindo, em paz no Senhor. Mas qual era o álibi? Quem queimou os outros 10? Se só os 4 estão intactos? Os crentes. Por causa da justiça imputada, por causa do seu Senhor. É aqui que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. O grande problema é que no século XX e no século XXI, não há mais perseguições. Agora, qual perseguição, pastor? Um outro ponto a ser abordado a respeito da perseguição. Qual perseguição? Geralmente a gente imagina que perseguição é só com morte. E de fato no versículo 10 está dizendo exatamente isso. Bem-aventurados, perseguidos, aqui tem uma palavra grega forte que fala de matança mesmo. Perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas no versículo 11, não fala da perseguição da espada, fala da perseguição da língua, que é tão destrutivo quanto. Não está falando da espada. No versículo 11 fala da perseguição da língua. Bem-aventurados sois quando por minha causa, por causa do seu Senhor, Cristo, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Não estão mentindo a meu respeito por qualquer outro motivo que não seja por causa da justiça imputada de Cristo ou por causa do meu Senhor. É isso que o texto está dizendo. Mas parece que todas as acusações contra a igreja do século XX e contra a igreja do século XXI realmente não têm base no versículo 10 e no versículo 11. Mas todas as acusações contra a igreja do século XX e do século XXI, tomando agora muito cuidado para não ser desonesto com a igreja de Jesus desses séculos, muitas das vezes, não todas as vezes, mas muitas das vezes, é por nossa própria culpa. É por nossa própria culpa. Nós pregamos a imoralidade, mas há irmãs entre nós que posam para revistas nua. Porque a gente que eu me refiro agora, estou falando do Brasil, especificamente para ficar mais fácil, e falo do evangelicalismo, dos evangélicos em geral. Em algum lugar, há igrejas que incorporam em seu rol de membros irmãos ou irmãs que não têm amor, paixão pela pureza. Então não tem problema. Como eu vi, uma das últimas capas da Playboy, quando ainda era impressa, foi exatamente essa. A irmãzinha que tirou a roupa. E quando foram perguntar para ela, mas você faz parte de uma igreja evangélica? Sim, nasci numa igreja evangélica. E como você vê isso? A resposta teológica dela foi, aquilo que é bonito é para se mostrar. Eu só não sei onde está isso no texto bíblico. Mas ela teve essa resposta diabólica. Diabólica. E muita gente aplaudindo, tanto ímpios como crentes. Ímpios e crentes. Aplaudindo os ímpios, dizendo até que enfim a igreja está se contextualizando, misericórdia. E muitos crentes dizendo até que enfim a gente não é mais quadrado. E isso começa a revelar o que estava no coração de pessoas que a gente chama de irmãos. Isso é ser quadrado. Isso não é ser puro. Isso não é ser santo. Século XX e século XXI foi quando os pastores passaram a ser entendidos pelo pessoal do mundo. É pastor? Sim, pastor é a mesma coisa que ladrão, rouba dinheiro, através dos dízimos e das ofertas. Por que eles começaram a nos chamar e nomear os pastores assim? Porque demos motivo. Ninguém inventou nada de nós. Eu nunca vou me esquecer, nunca, eu era pequeno, mas isso me marcou demais. Outubro de 1995.
estoura o escândalo da Igreja Universal do Reino de Deus. Edir Macedo um dia será julgado diante de Deus, porque ele não tem ideia do peso que ele trouxe sobre todos os pastores inocentes, corretos e bíblicos em nossa nação. O que estourou não tinha um pingo de verdade. Ele foi filmado falando, ele foi filmado fazendo. Até hoje essas cenas estão no YouTube. E ele nunca teve a honra de vir pedir perdão pelo peso que ele trouxe à igreja evangélica brasileira. Os comentários, as perseguições, em sua grande maioria, não em todas, é por causa dos nossos próprios erros. Então nós temos perseguições de espada, que não é uma realidade, pelo menos até o momento do sermão, em nossa nação, mas nós temos perseguições de injúrias, de mentiras e de mal falado contra nós, por causa do reino e por causa do nosso Senhor. Qual é o mandamento sobre isso? Ainda falando sobre perseguição, terceiro ponto. Bem-aventurados e alegrai-vos. Jesus, isso é quase impossível. Como é que a gente faz isso? Porque Jesus está falando de fato de alguém crente que vive a realidade do versículo 10 e do versículo 11, a justiça imputada e a tutela do Cristo. Para nós é quase que uma impossibilidade por definição associar perseguição, morte, mal falatório com alegria, com felicidade. Como é que a gente consegue associar isso? Olha o que Jesus está dizendo, bem-aventurados, no início do versículo 10, e também bem-aventurados no início do versículo 11, sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Aí, para melhorar, Jesus fala o 12, a extensão das duas ideias, regozijai-vos. Sabe o que é regozijar? É ter uma gargalhada na boca, aquela gargalhada que você não consegue segurar. Sabe aquela situação que você não pode dar risada, você está num ambiente que não pode rir, e você não está se aguentando, você começa a pensar em toda a tragédia possível que possa acontecer na tua vida para você chorar, e você está segurando. Alguém te olha e vê que você está mais vermelho que o uniforme do Flash. É o que eu tenho, irmãos, eu nasci nessa geração. Não dá. Você se segura. E Jesus está dizendo, não sorria. É essa alegria. Mas aqui eu não estou com vontade de gargalhar, Jesus. A minha vontade é de chorar. Porque eu conheço o meu coração e pode ser que o meu coração venha pedir para eu desistir de tudo. É sério isso aqui. Como é que o Senhor está pedindo isso? Então a gente precisa entender o que são essas perseguições na vida, na compreensão da mente de Deus que Ele nos revela aqui, e como é que isso é possível a gente rir. E eu quero trazer aqui então também algumas lições a respeito de se alegrar e de se regozijar. Primeira lição, como é que isso é possível? Quando eu entendo a palavra de Deus. Quando eu consigo entender que a palavra de Deus é maior do que a minha dor, que a morte de Cristo foi mais vexatória e humilhante do que a minha morte, e de que a vida de Cristo em mim vale mais do que a minha vida terrena. Eu preciso entender isso. Entendam, ser crente não é vir na igreja aos domingos, vir nos cultos de terça. Isso faz parte da vida cristã. Ser crente é ser convertido no coração. É aonde eu estiver, aonde eu existir, eu não abro mão dessa fé. Ser crente é amar a Deus sobre todas as coisas. Como é difícil pregar isso. Isso não é poético. Isso é doutrina. Talvez alguns irmãos não vão entender porque não viveram essa realidade ainda, mas vão viver com a graça de Deus. Ser crente é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração. Está falando da essência humana,
de todo intelecto, porque fala de toda a mente, né, com a sua mente. Então eu uso a minha mente para amar ao Senhor, com todas as minhas forças. Eu uso toda a minha virilidade humana que ainda há em mim, pelo reino de Deus. Isso é demonstração de amar a Deus, não é só uma profissão oral. Que Deus nos livre disso, mas se um dia, eu vou falar de mim que fica mais fácil, não acuso ninguém. Se um dia alguém colocar um revólver na cabeça da minha esposa ou da minha filha, e disserem, negue a Cristo ou eu as mato na sua frente, eu ainda fico com Jesus. Isso é amar a Deus sobre e mais do que elas. O que eu estou falando não é um exemplo hipotético. Isso ocorreu por séculos na nossa história. Amar a Deus sobre todas as coisas é algum enviado e filho do diabo dizer, ou você nega o teu Senhor, ou eu irei violentar a tua esposa e a tua filha na tua frente. Eu amo Jesus mais do que isso. E vice-versa, irmãs. Amem mais o teu Senhor do que os teus maridos e teus filhos. É por isso que essa bem-aventurança está por último. Não é possível realizar isso se eu não passar pelos versos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Jesus espera isso da sua igreja. É esse mesmo Jesus que guarda a sua igreja, graças a Deus. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu dei 2 exemplos, mas eu sei que os irmãos poderiam ter muito mais. Eu falo isso porque eu me lembro que quando eu era adolescente, e eu ouvi sobre isso, e o pastor falava sobre amar mais a Deus do que os filhos, eu me lembro exatamente do sentimento que eu tinha. Isso é fácil. Adolescente, estava nem pensando em casar, não consegue ter a maturidade do que é amar um filho. Ler a história de Abraão, Isaac, no momento em que o Senhor Deus pede Isaac, eu faria. Eu sei o quanto custa para fazer isso. Hoje eu sei. Quando aquele, 10 quilos de fofura acorda pela manhã e fala, papai, te amo. E você fala, Senhor Deus, guarda essa menina. Porque eu sei que se acontecer alguma coisa com ela, eu vou junto. Eu sei que eu preciso te amar mais, Senhor. Tu conheces o meu coração, guarda ela. Tu conheces o meu coração. O Senhor sabe até onde eu consigo segurar a barra. Porque aqui não tem super-heróis. É disso que nós estamos falando, irmãos. Então, como é que a gente se alegra? É quando eu consigo compreender essa realidade do reino de Deus. Segunda lição. Como é possível a gente se alegrar? Como é possível a gente se alegrar? É quando a gente entende que, de fato, nós não pertencemos a esse mundo. Não há pertencimento. Nós somos, de fato, estrangeiros aqui. Nós somos estrangeiros vivendo nessa terra. Isso significa que nós não teremos as mesmas alegrias que o súdito desse império. Nós não teremos as mesmas comodidades que os súditos desse império. Porque nós não somos daqui. Nós devemos, pelo menos isso, nós devemos sermos vistos
Talvez não nesse vocabulário, porque esse é um vocabulário muito próprio da igreja de Jesus, mas em outras palavras que eles possam usar, nós devemos ser vistos como estrangeiros nesse mundo. Como peregrinos, a gente só está de passagem, a gente não precisa de vocês. Nós não estamos falando de mundo, planeta Terra, irmãos. Estamos falando do sistema da Babilônia implantada, que o Senhor terminará no Apocalipse de destruir isso. Nós somos estrangeiros, nós não pertencemos aqui, então nós não temos a mesma dinâmica deles. O fato de nós não termos a mesma dinâmica deles, o fato de não pertencermos isso a eles, faz com que eles já nos olhem de forma diferente. Então nós seremos perseguidos, se não for pela morte, é pelo falatório. E tem que ser assim. Tem que ser assim. A gente já vai para os textos bíblicos. Terceira lição, importantíssima, do porquê é que nós seremos perseguidos e ainda assim seremos alegres. Como é que isso é possível? Quando a gente entender, nossa, eu preciso que vocês guardem isso no coração para o resto da vida de vocês. Quando eu entender que nós não contribuímos em nada para o reino deles. Todo cristão legítimo que ama o seu Senhor não contribui em nada para esse mundo. De novo, não estou falando do planeta. Estou falando do sistema que jaz no maligno. Exemplo bem bobo. Essa semana, eu também estou no grupo de jovens da igreja do Whats, e acho que no grupo de jovens, acho que também no grupo de louvor foi falado alguma coisa o seguinte: alguns irmãos estão um pouco inseguros e estão na correria, porque final de ano, alguns estão terminando seus cursos e vão ter que apresentar o TCC. E só quem passou por um TCC sabe que aquilo é um convite ao inferno. E você tem que sair de lá santo, irrepreensível diante do Senhor. Então esses irmãos estão passando pelo vale da sombra da morte. Precisam apresentar. Eu não sei como é que eles vão apresentar, não sei como que é, mas eu sei que existem cursos que permitem que o TCC seja em grupo, não seja individual. Então vamos por esse lado do TCC em grupo. Tem que estar firme, tem que estar muito correto. Você vai apresentar isso, é a sua conclusão do teu curso. E tem um abençoado que não faz nada. O prazo está vencendo. O prazo está estourando. As postagens dele nas mídias sociais, só falta ele estar em Hollywood, curtindo a vida, enquanto vocês estão perdendo o cabelo. Como é que esse grupo vai amar esse indivíduo que só está o prejudicando? Nós somos essa pessoa que não contribui para o TCC do mundo. Nós somos odiados por ele. Porque a gente está preocupado com outra coisa. No TCC da vida real, da formação de um curso, esse indivíduo está errado. Deve ser excluído. Mas no TCC das bem-aventuranças, o Senhor olha justamente para quem não está contribuindo para esse sistema ímpio. Nós não contribuímos com nada. Como é que eles vão nos amar? Nós somos como Elias, ou deveríamos ser. Já falei aqui em 1 Reis 18, já chegou o perturbador de Israel. Elias não fazia nada, só se mantinha em quem ele tinha fé. Isso é importante. Quando perguntavam alguma coisa sobre ele, toda a resposta dele era na perspectiva daquilo que ele cria. Toda a repreensão, tudo aquilo que ele entendia como certo e errado, era a partir daquilo que ele cria, e isso já atrapalhava Acabe. Nós precisamos atrapalhar o mundo. Nós não temos política da boa vizinhança, irmãos. A política da boa vizinhança destruiu a igreja do século XX e do século XXI. Pasmem. Pasmem. Se os nossos irmãos do século XVI, pós-reforma, século XVII, século XVIII, período puritano, olhassem para nós, possivelmente, nos chamaria de seitas. Não há dor em ser cristão. Não há negação. A gente entende que ser cristão evangélico é ir numa igreja que não tem imagens de escultura e ir no domingo. Acabou. Não há amor pela pureza. Não há amor
pela lei de Deus. Aliás, a gente chegou no nível, no século 20 e 21, da gente dizer que o Antigo Testamento não serve para mais nada, é só história de conhecimento para a igreja, não tem compêndio teológico nenhum. A lei de Deus é tudo. E a graça de Deus é que nos faz entender e viver. Sim, mas não está escrito lá que o fim da lei é Cristo. Sim, o cerimonial e o civil, mas a essência, a justiça da lei continua a mesma. A essência e a justiça da lei é a mesma. Jesus nunca foi lá e retirou a lei, ele cumpriu a lei. A essência é a mesma. A manifestação dela é verdade, foi finalizada, mas a essência é a mesma. Nós não contribuímos em nada para esse mundo. Quarto ponto. A nossa cosmovisão cristã a nossa cosmovisão cristã deve, em nome de Jesus, condenar a cosmovisão humanista desse sistema pecaminoso. E por isso seremos perseguidos, porque nós condenamos eles, pelo simples fato daquilo que nós cremos, achamos, defendemos e professamos. Quinto, o nosso Senhor é outro. Nós não estamos mais debaixo da tutela de Satanás. Nós estamos debaixo da tutela do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o qual nos amou quando nós éramos ainda pecadores e estávamos debaixo das mãos do diabo, condenados pela lei, e Ele nos justificou por amor a nós. O fato de nós termos um outro Senhor, isso fará com que sejamos acusados, ou pela espada, ou pela língua dos malfeitores. Então isso deve nos deixar felizes também, porque a gente está indo no caminho certo. Sexto e último, não tenho tempo mais. Sexto e último. Toda a nossa vida não depende dos benefícios que o sistema corrupto, injusto, imoral, pervertido, depravado do mundo, da Babilônia, como é chamado, nos oferece. Nós não precisamos e nem fazemos uso dos benefícios que a Babilônia nos oferece. Nós dependemos, nos movemos e existimos exclusivamente pela graça de Jesus. Mas se você fizer dessa forma, eu consigo algo para você, não preciso desse benefício. Mas se não for dessa forma, você não vai conseguir, tu não conhece a graça de Jesus. Conseguiu me salvar? Era mais difícil do que isso. Se você não fizer isso, você não vai ser feliz, você não conhece a graça de Jesus. Porque essa graça restaura em mim a alegria da salvação. Eu sou feliz sendo salvo. Eu sou bem-aventurado. Nós não precisamos dos benefícios que o mundo nos oferece. Seja eles de qual vertente, qual linha for, nós não precisamos. Trabalhava numa multinacional. Estava crescendo. E eu fui fui dar, meu convite de casamento para um gerente da América Latina. Quando ele viu que eu estava entregando aquele convite, ele quase teve um infarto. Eu não estou brincando. Ele quase teve um infarto. Ele falou assim: você vai casar! Parecia um pastor pregando. Daqueles que gostam, né? Eu falei: eu vou. Você está louco! Ele ficou muito bravo comigo. Então eu falei: não estou louco não. E eu ainda falei, e é uma verdade, eu falei: não, eu a amo. Que amo o quê? Você não conhece, rapaz, como você sabe que eu amo, não, né? E ele falou: que amo o quê? Agora que você é novo, está com uma oportunidade de crescimento, você sabe para onde a gente quer colocar você. Você vai se casar, só vai te atrapalhar. Aí falou um palavrão, falou um segundo palavrão.
E isso que você quer, você encontra em qualquer lugar. Os irmãos já entenderam. Eu não preciso desse benefício. O casamento é a graça de Deus para mim. Eu não preciso viver como um solteiro que quer ter vida de casado, procurando as suas alegrias em todas as mulheres da vida. É essa a diferença dos benefícios do mundo com a graça de Jesus. A bênção de Deus. Eu não preciso. Eu não quero esse benefício. Eu quero a graça. Todas as vezes que nós entendemos que nós somos estrangeiros, todas as vezes que nós entendemos que nós não precisamos desses benefícios, que nós temos outro Senhor, que nossa cosmovisão vai bater de frente com a cosmovisão deles, isso vai fazer com que nós sejamos perseguidos, ou pela espada, ou pela língua. O que eu quero dizer com isso? Por que a gente vai então sorrir? Porque a perseguição é o termômetro do meu cristianismo. Talvez você não esteja sendo crente se você não é mal falado. Se você o tempo todo trabalha para ter amizade com o mundo. Não, a gente não vai ser insolícito, nós não vamos ser respondão, nós não vamos ser chatos, a gente vai ser crente. E por causa da justiça, e por causa dele, diz o versículo 11, nós seremos mal falados. Alguma coisa está acontecendo no século 20 e 21, que nós entendemos que Jesus estava errado nessa argumentação do versículo 10 e do versículo 11, e que a gente tem que ser legal para as pessoas. Não, ser legal, solícito, é uma coisa, mas ainda nos mantém crentes. E por que seremos alegres? Porque se a gente está sendo perseguido ou mal falado, é porque a gente está no caminho certo. Entendeu a gargalhada? Senhor, obrigado. Eles estão me perseguindo, é lógico que dói, Senhor, é lógico, me livra disso em nome de Jesus, mas eu estou feliz, porque eles não encontraram em mim ponto de apoio para a sua maldade, para o seu sistema, para a Babilônia que eles querem viver, e é por isso que a gente sorri. Eu quero citar alguns textos antes de terminar. Abra por favor em Atos, vamos ver o que a Bíblia fala mais a respeito disso. Olha como o apóstolo Paulo trabalha esse ponto. Atos capítulo 14, versículo 19. Olha a loucura do Evangelho. Atos, capítulo 14, vamos colocar isso na prática. Atos, capítulo 14, versículo 19. Lucas descreve um acontecimento na vida do apóstolo Paulo, terrível, de perseguição, onde ele, eu inclusive defendo aqui que ele morre, e o Senhor o ressuscita em Cristo. No capítulo 14 está dizendo, é a primeira viagem missionária, porque ele está com Barnabé, então ele está lá na sua primeira viagem missionária, e ele está curando, pregando, o Senhor trazendo pessoas à sua igreja, até que no versículo 19 dito assim: sobrevieram, porém, veja bem, Atos 14, 19, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio. Mal sabia que Antioquia seria a terceira cidade mais importante do cristianismo, né? Então, Antioquia, ou até segunda em alguns momentos, Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, a igreja daquele lugar, rodearam Paulo e oraram naquele momento. Levantou-se, e ele faz algo que a gente não espera, ele volta para a cidade, entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, justamente o lugar onde apedrejaram ele. Isso é ilógico. Mas por que Paulo fez isso? Versículo 22. Quando ele faz isso dele retornar, está dizendo no versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos da igreja, exortando-os, não era falando, era mostrando com atos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Somos salvos pela graça, mas como nós vamos chegar lá? Porque o nosso cristianismo é tão legítimo e sincero que as pessoas vão nos odiar. Não por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós defendemos, pela maneira como nos portamos,
É por meio dessas tribulações, importa que seja assim, está no texto, importa que seja assim, é por meio disso que a gente chega lá. Não é um mar de rosas, não é fazendo política da boa vizinhança, eu creio nisso, é assim que eu defendo. Você vai ser perseguido, eu sei, a minha fé está firmada, Paulo me ensinou isso, e importa-me chegar no reino de Deus por meio dessas perseguições. Está aqui. Evangelho de João, por favor. Evangelho de João, palavras do nosso Salvador. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 18. Palavras e orientações de nosso Senhor. Ele vai dizer basicamente a mesma coisa que está dizendo no Sermão do Monte, mas de uma outra maneira, numa outra situação. João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Bom, por que odiou Jesus? Ele xingou alguém? Ele foi respondão? Ele era chato? Não, ele era crente. Então esse é o exemplo. Esse era o exemplo. Se vós, irmãos, olha o versículo 19, isso é muito importante para a nossa fé. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. A gente participaria do mesmo senhorio deles, dos mesmos benefícios, mas nós não somos, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Por que o mundo nos odeia? Porque a gente é crente. Temos posições firmadas a respeito da fé, defendemos aquilo que cremos e morremos por Jesus se necessário for. Outra compreensão, por favor, abram lá em 2 de Timóteo. Aqui, irmãos, está muito claro aqui o texto. Se a gente é crente, não tem muito o que fugir. 2 de Timóteo, capítulo 3, 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 12, somente o versículo 12. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Palavras de Paulo orientando Timóteo. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ponto final. Todo crente legitimamente piedoso vai ser perseguido, ou pela espada, ou pela língua. Vamos falar. Mas como é que então eu vou ser feliz numa situação dessa? Óbvio, estão falando por causa do meu Senhor. Isso me traz um sorriso nos lábios. É um termômetro. É um termômetro. Por último, e encerro, Filipenses, capítulo 1, versículo 29, e a gente passa para a ceia do Senhor. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 29. A gente precisa entender para que a gente foi chamado. Porque vós foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de creres nele. Uma coisa está ligada à outra. Se eu creio em Jesus, de alguma forma eu padeço por isso, porque eu exponho o que eu creio. Eu mostro essa realidade. Eu não faço coisas que para o mundo é a coisa mais normal do mundo. Em nenhum momento está dizendo, irmãos, que você vai mudar a sua personalidade. Não é isso. Só está mostrando que na sua personalidade, toda a sua personalidade está tingida de vermelho com o sangue de Cristo. Com o sangue de Cristo. E isso será o suficiente para as pessoas falarem de você. Para as pessoas te perseguirem. Eu não sei quando eu vou pregar isso novamente. Mas eu quero deixar bem claro. Se um dia, por algum motivo que eu não sei dizer e não saberei te responder, meu irmão, o Senhor permitir que alguém aponte uma arma para você ou para a tua família,
ame mais a Jesus. Ame mais a Jesus. Conselho pastoral. Trabalhe para que você chegue quanto antes no versículo 10, para que esse dia nunca chegue de surpresa na tua vida. Os dias são maus. Os dias são maus. Que o Senhor guarde e se alegre em nós, porque Ele sabe que se Ele olhar do seu alto e sublime trono sobre nossas vidas, Ele vai ver em nós crentes, que se achegaram no seu reino pela conversão, mas não tem problema nenhum de chegar nos portais eternos pela sua morte. Que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.